E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Ultimamente eu tô percebendo que o meu canal, os meus vídeos estão focados muito mais na parte intermediária e avançada. Por conta disso eu vou fazer uma série focando os vídeos somente na parte mais básica e iniciante do Blender. Nesse primeiro vídeo a gente vai focar na criação de materiais básicos, então a gente vai aprender propriedades como Roughness, Specular, Transmission, entre outros. Além de você aprender aonde utilizar esse tipo de propriedades, você também vai aprender quando e onde utilizar nos seus materiais. Mas eu quero saber de você se você gostou da ideia. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Isso vai ajudar bastante a saber qual é a demanda do público e também a deixar o conteúdo ainda mais completo. Aqui eu tenho um arquivo bem básico só para a gente fazer a visualização dos nossos materiais. Eu também vou deixar disponível aí para você fazer os seus testes e a gente vai começar a criar os nossos materiais. Para você criar um material, aqui já tem um material criado, seria basicamente você clicar aqui em New. Assim que você clica, ele já abre o material em Principal Shader. Esse Principal, ele reúne várias propriedades que você consegue criar uma série de materiais. Também existem outros nodes que você consegue criar alguns materiais de uma forma diferente. Por exemplo, a gente tem aqui o Base Color. Eu vou colocar uma cor vermelha aqui, ó. Então aqui a gente tem uma cor vermelha. É só um material vermelho, é só um objeto vermelho. Caso eu queira criar também um outro objeto somente vermelho, a gente também tem a opção de utilizar somente o Diffuse, que você coloca aqui em vermelho e ele vai ser somente um Diffuse. Ele só vai ser um objeto totalmente vermelho. Aqui a gente tem o nosso Roughness, que vai trabalhar com a distribuição de cor, mas muito desses materiais que a gente utiliza, esses outros nodes aqui, a gente consegue fazer basicamente com o Principal Node. Mais um exemplo para você entender. Eu vou tirar aqui a saturação da cor, vai ficar branco. Vou ativar o meu metálico, só para comparação, e vou tirar o meu Roughness. Aqui a gente tem um objeto, um espelho. Se eu pressionar novamente Shift A, vou vir aqui em Shader e colocar aqui em Gloss, a gente vai ter a propriedade do Metallic isolada somente nesse node aqui. Esse node aqui é como se fosse a junção de vários outros nodes que você utiliza para fazer diversos tipos de materiais. Se eu colocar aqui, ó, a gente também tem o mesmo espelho, mas só que nesse Principal Node eu consigo fazer uma variedade muito maior de materiais do que somente com gloss. O gloss ele é específico para você trabalhar com materiais metálicos e aqui eu já tenho a opção metallic. E o último exemplo aqui é o node de vidro. Aqui a gente tem o vidro. Eu vou colocar no modo de visualização do Cycles que você vai conseguir ver o vidro de forma mais fácil. Então aqui a gente tem um vidro e eu também tenho um node somente para vidro, que é o node glass. Ele vai fazer basicamente a mesma coisa do que o Principal Shader configurado para fazer vidro. É exatamente o mesmo resultado. Mas por que existe essa diferenciação? Isso é porque o Blender ele tenta ser um programa completo. O Principal Shader consegue fazer uma gama muito grande de materiais, mas ele não consegue fazer todos os materiais. E para você fazer materiais personalizados, você pode utilizar esses nodes base. É como se fosse essas propriedades base que você consegue misturar de formas diferentes e chegar em materiais que talvez com Principal Shader você não consiga. Mas eu digo para você que é muito, mas muito raro você ter algum material que você não consiga fazer com Principal Shader. Eu mesmo, em todas as minhas cenas, eu utilizo o Principal Shader, somente. No máximo, a gente pode utilizar outros Principal que também existe. A gente tem o Principal Shader, que é para superfície do meu material. A gente também tem o Principal Volume, que é para a gente trabalhar com volume. A gente tem aqui a aba de volume. A gente também tem o Principal Head, que é para a gente trabalhar com pelo, cabelo. Tem esses Principal que são focados em áreas diferentes. E com eles você consegue fazer uma gama muito grande de materiais. Com Principal Volume você consegue fazer fumaça, você consegue fazer neblina, você consegue fazer fogo e entre outros materiais que você possa utilizar volume. E o Principal Head, como eu falei, você vai fazer pelo e cabelo. Então vamos voltar aqui para o nosso foco principal e falar aqui das propriedades do nosso Principal Shader. Aqui a primeira é o Color Base. Você vai determinar
da cor que esse material vai ter. E se você observar, a gente tem uma bolinha aqui. Essa bolinha é para entrada de alguma informação. Então, além de você colocar uma cor sólida, você também pode conectar uma textura aqui. Se eu tenho uma imagem e eu trago a imagem para cá e conecto aqui, a gente consegue utilizar essa imagem como a minha cor base para esse objeto. E lembrando que para essa textura ser projetada de forma correta, você também precisa configurar a sua UV Map. Depois do nosso Base Color, a gente tem o Metallic, que é a propriedade de metal. Se você quer um material metálico fisicamente correto, você tem que colocar esse valor em 1. Assim você vai ter um metal fisicamente correto. Mas lembrando que como o Blender não é só para você fazer coisas realistas, você também pode utilizar valores intermediários para atingir resultados mais artísticos. Aqui a gente não precisa ficar tão limitado à realidade, então a gente pode utilizar o valor que a gente quiser aqui no nosso Metallic. O Roughness é a propriedade de rugosidade, então na superfície dos objetos tem objetos que são polidos e tem objetos que são rugosos. Mas se a gente quiser representar algum material que seja polido, por exemplo, a gente tem mármore que é bem polido, então a gente precisa de um roughness bem baixo. Quanto mais baixo esse valor, mais polido vai ser o seu material. Vidro geralmente é bem polido, espelho é bem polido, telas, sei lá, tela de celular é bem polida. Alguns plásticos também que não tem textura, ele vai ser bem mais polido e consequentemente esses objetos que são mais polidos também reflete o seu redor de uma forma muito mais precisa. Se eu abaixar aqui o meu roughness, a gente consegue ver com muita facilidade o entorno aqui da nossa cena. Agora eu vou explicar rapidamente por que isso acontece. Um objeto rugoso, ele tem a superfície deformada. Isso pode ser em uma larga escala e também em uma escala microscópica, que você não consegue ver. O objeto ele não é polido, mas só que você não consegue ver essas ranhuras porque elas são muito pequenas. O que acontece é que quando a luz sai da sua fonte, bate no objeto e chega até o observador, ela pode chegar de forma ordenada e também pode chegar de uma forma não ordenada. E o que vai determinar isso é a rugosidade do meu objeto. É como se os fótons, as partículas de luz, batessem na minha superfície e se ela for lisa, ela vai chegar no meu observador de forma mais ordenada. Agora, se ela for rugosa, essa luz ela é espalhada de forma randomizada e o pouco de luz que chega até o meu observador é de forma ordenada e assim a gente não consegue ver o reflexo de forma tão perfeita como a gente está vendo aqui agora. E é isso que difere um objeto rugoso com um objeto liso. Agora, se a gente aumentar esse roughness, a gente começa a desordenar a luz que chega até o meu observador, que no caso aqui é a minha câmera. Alguns objetos que têm essa rugosidade maior, tecido que vai espalhar muito a minha luz, plástico texturizado, então tem aquele plástico que tem aquela textura, você não vai conseguir ver o reflexo com muita facilidade nesse tipo de plástico. Concreto, alguns tipos de solo, então por exemplo, piso de terra, geralmente você vai ter um roughness maior justamente porque não é polido. Tem muitos objetos que fazem com que a luz se espalhe de forma aleatória. Tronco de árvores, alguns tipos de metais que está já enferrujado, você vai ter esse roughness maior. Dependendo do objeto, esse roughness vai mudar. E como você viu, todos eles têm essa bolinha, justamente para a gente também conseguir colocar um mapa. Voltei aqui meu roughness por um valor mais baixo e a gente tem aqui o nosso IOR. Ele é principalmente usado para fazer vidro e qualquer outros líquidos que permite essa passagem de luz. Mas aqui você também vai ter um efeito caso você deixe o seu IOR mais alto. Vou tirar aqui o meu Metallic. Se a gente colocar um IOR bem mais alto, a gente também vai ter um efeito aqui. Mas só que não é assim que a gente utiliza esse IOR. Primeiro eu vou transformar esse objeto num vidro. Para isso a gente vai vir aqui em Transmitter. Esse daqui que é a função especializada em fazer vidro. Deixei o meu roughness em 0 e aqui eu vou fazer o meu vidro. Pronto, a gente tem um vidro aqui. Esse IOR vai determinar o índice de refração de luz desse objeto que permite a passagem de luz. Se a gente botar aqui 1,333, a gente vai ter o índice de refração da água. Cada material que permite essa passagem de luz vai ter um IOR específico. IOR de vidro geralmente é 1.5 a 1.52. Tá entre esses dois valores aí. O IOR é o índice de refração de luz. O que acontece é que a luz tem uma velocidade específica. Se você for pesquisar a velocidade da luz, você vai chegar em um número quebrado que é próximo de 300 milhões metros por segundo. É uma velocidade
velocidade relativamente alta, mas essa velocidade é a luz se propagando no vácuo, onde não existe muitas partículas para fazer com que essa luz sofra interferência. Mas essa velocidade varia dependendo do material que essa luz está se propagando. Na água, ela tem uma velocidade específica e a gente faz essa diferenciação com esse IOR, o índice de refração da luz. Aí na tela tá aparecendo uma imagem da luz percorrendo um vidro. Se você observar, a luz, ela toca no vidro, ela perde velocidade, então ela vai ter uma inclinação diferente e depois ela sai de novo desse vidro. Por isso que acontece aqueles efeitos quando você coloca um canudo no copo com água e o canudo parece que está se destacando do resto que está submerso. Isso acontece porque existe esse desvio dessa luz e faz com que a gente tenha esses efeitos. E a gente consegue replicar esses efeitos com o IOR. Aqui embaixo eu vou deixar um link onde vai ter uma tabela desses IORs. Dependendo do material que você fizer, você vai ter o número do IOR. Se você está fazendo a água, você vai ter um IOR diferente. Se você está fazendo um azeite, um óleo, se você está fazendo um vidro, um acrílico, um diamante, qualquer desses tipos de materiais que permite essa passagem de luz, você vai ter um IOR diferente para colocar aqui nesse valor. Entendida essa parte do IOR, a gente tem o nosso alfa. Esse alfa é a transparência. Aqui você vai determinar a transparência que o seu objeto vai ter. Se você colocar 0, você vai ter uma transparência 0. E por que esses pontos escuros estão aparecendo aqui? Isso acontece por causa do salto de luz. Se você não sabe o que é salto de luz, eu já fiz um vídeo completo de como você configurar sua renderização, vou deixar aqui no card, mas para exemplificar, é o tanto que a luz vai rebater em determinados materiais. Aqui eu vou na minha propriedade de render, vou vir aqui em Light Path e a gente tem os valores padrões. Mas eu vou clicar aqui nos meus presets e vou colocar o Flow Global Illumination. E agora você viu que ele sumiu. Isso porque a gente colocou a transparência em um salto maior. Ele salta mais vezes e assim a gente não tem esses problemas na hora da gente renderizar. Lembrando que você também pode utilizar mapas para controlar essa transparência. Eu vou colocar uma textura aqui só para você ter um meio de comparação. Coloquei uma textura aqui bem simples. Se você ver aqui, só tem uma parte clara e uma parte escura. Isso daqui vai funcionar como uma máscara. Se você utiliza o Photoshop, você vai entender o que é uma máscara. Na parte branca vai ser a parte opaca e na parte escura vai ser a parte transparente. E quando a gente volta aqui para o meu material, se você não sabe como que isola isso daqui, é só apertar Ctrl Shift e clicar com o botão esquerdo do mouse, que é o botão que você usa para clicar, mas isso só vai dar certo se você estiver com o Node Wrangler ligado. Para ativar o Node Wrangler, Edit, Preference, Add-on, pesquisa aqui por Node e você vai ter aqui o Node Wrangler. Com o Node Wrangler ligado, aperta Ctrl Shift, botão esquerdo do mouse, ele isola aqui para mim. E aqui a gente tem a nossa textura e aqui a gente tem o nosso material. Onde estava a informação escura está transparente e onde tem a informação clara está opaco. E você consegue deixar esse controle de transparência bem mais complexo. Entendido para que utilizamos esse alpha, aqui a gente tem somente uma entrada por Normal Map. O que seria esse Normal Map? Esse Normal Map é um mapa de deslocamento superficial. A gente tem três tipos de mapas de deslocamento superficial. A gente tem o Displacement, a gente tem o Bump e a gente tem o Normal Map. A primeira característica que difere muito esses três mapas é o quanto que ele pesa no seu material. O Bump é o que menos pesa, ele vai ser um mapa de preto e branco. Onde está branco, o programa vai entender que é mais alto e o que está preto, ele vai determinar que é o mais baixo. E os tons de cinzas vai fazer essas nuances e assim você consegue dar a impressão de deslocamento de superfície do seu material. Aqui eu vou utilizar o meu mapa de Displacement, eu posso utilizar ele para fazer um Bump. Vou conectar aqui em Normal, ele não vai funcionar justamente porque a gente precisa transformar isso daqui numa informação normal. Para isso eu vou vir aqui em Shift A, Vector, Bump, vou colocar aqui em altura. A gente vai ter aqui como configurações principais a inversão, se você quer inverter esse mapa. A gente tem a impressão que essa parte aqui está afundando. Se eu quiser inverter, agora a gente tem a impressão que ela está saltando. A gente tem a força e a gente tem a distância. A distância é o tamanho do meu deslocamento. Se eu coloco um valor menor, o meu deslocamento vai ser mais curto. E se eu coloco uma força menor, também a gente vai atuar diretamente aqui na minha distância. A gente tem aqui a impressão de deslocamento, mas esse deslocamento não é real, é simplesmente uma impressão de luz e sombra que faz com que você tenha a impressão de deslocamento. O Bump ele é o mais leve
leve justamente porque ele trabalha somente com a informação de preto e branco. Já o Normal Map ele é muito mais pesado porque ele vai trabalhar com as informações de X, Y, Z. Ele vai ser meio que um mapa tridimensional para você conseguir também dar a impressão de deslocamento. Essa impressão vai ficar muito mais precisa e muito mais legal do que você utilizar somente o Bump. O Normal Map, eu também vou conectar aqui o meu Normal Map. Vou conectar aqui. Lembrando que esses mapas a gente tem que colocar no Color. Então aqui a gente tem o nosso Normal Map. Se você observar, ele é um mapa colorido. E ele vai utilizar dessa coloração para dizer o que é X, o que é Y e o que é Z. E assim o programa vai decodificar essas informações e vai transformar isso, vai refletir isso numa impressão de deslocamento. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Vector novamente, vou vir aqui em Normal Map, cliquei, adicionei e agora eu posso colocar aqui em Color. E vou conectar aqui meu Normal Map. Assim que eu visualizar o meu material, a gente também já tem a impressão de deslocamento, mas é falsa, justamente porque a gente não tem nenhuma deformação na superfície do meu objeto. Então se a gente tivesse uma deformação muito grande, a gente ainda teria o objeto redondinho dessa forma aqui. Aqui você vai selecionar a força, você também consegue exagerar um pouquinho a força para deixar essa impressão maior, e se tiver muito forte você também pode deixar mais fraco utilizando valores menores. Já o mapa de displacement, você vai ter um efeito de deslocamento da superfície. Você vai precisar subdividir a sua malha, você vai ter que deixar o detalhamento dela super denso. O programa vai deformar o seu objeto. Deformando a superfície do seu objeto, você realmente vai ter um deslocamento e assim o displacement vai ser o efeito mais pesado, justamente porque você tem que subdividir a sua malha e depois você vai ter que deformar a sua malha. E todo esse cálculo deixa o displacement bastante pesado. Mas o efeito em alguns casos é bem melhor do que o Normal Map e do que o Bump. Subsurface, isso daqui é sobre a superfície. Eu gosto de categorizar os meus materiais como os três tipos. A gente tem o material da superfície, que vai ser logo aqui na superfície do meu objeto. A gente tem materiais sobre a superfície, que vai ser em cima da minha superfície, que a gente vai ver ainda nesse vídeo. E a gente também tem efeitos dentro da superfície. O Subsurface é um desses materiais. Esse material aqui a gente utiliza muito para fazer esse tipo de passagem de luz que você está vendo aí. Você vê que tem um certo cálculo de luz que acontece dentro da superfície da sua mão. Além de acontecer no nosso corpo, isso acontece em diversos outros materiais. Plantas, por exemplo, permite a passagem de luz. Algumas frutas também têm esse efeito, como uva, maçã tem um pouco disso. Melancia, se você for colocar uma fonte de luz do outro lado da melancia, você vai ver que existe esse cálculo dentro da melancia. Vela também é um dos materiais que utiliza desse cálculo dentro da superfície. Em resumo, existe esse efeito em diversos materiais. Aqui eu vou tentar simular uma vela. Aqui tem a força desse efeito. Se você colocar bem alto, você vai ter esse efeito bem forte. Aqui a gente tem um parâmetro que vai influenciar diretamente na forma que a luz vai entrar dentro do meu objeto e, consequentemente, também vai influenciar a cor. Aqui é como se fosse um RGB. Aqui a gente tem a escala, que é como se fosse a escala do objeto. Se em objetos maiores você vai ter que colocar uma escala maior, em objetos menores você vai ter que diminuir essa escala, e essa escala também depende de objeto para objeto. O anisotropic ele vai influenciar diretamente na direção que vai ter esse espalhamento. Quanto maior o valor desse anisotropic, mais para frente vai ser essa dispersão de superfície, esse espalhamento dentro da minha superfície. Geralmente em pele você vai ter um valor de 0,8, é mais ou menos essa média aqui. E você vai ter os métodos. A gente tem o método Randall-Walk e a gente também tem o método Randall-Walk Skin, que é especializado para pele. Aqui você também vai ter o IOR. Esse IOR geralmente é utilizado quando você está querendo simular uma pele, e por padrão ele já vem num valor muito próximo da pele humana. E a gente também tem essa outra opção aqui, que é a mais básica de todas. Você só vai ter essa opção Duration, que você vai ter como que vai ser esse deslocamento X, Y, Z e RGB, e a minha escala. Aquelas outras opções que a gente tinha, a gente não vai ter aqui. Além dela ser mais básica, ela também é mais leve e tem um efeito ligeiramente diferente dos outros. Geralmente a gente tem essa daqui, que é um pouquinho mais complexa, e também a gente consegue simular mais materiais. Vou fazer aqui rapidamente um material como se fosse de uma vela. Então vou tirar aqui meu
meu roughness vou deixar mais baixo e vou tentar deixar a coloração mais amarelada. Para isso eu vou colocar aqui em 0.1, aqui também 0.1 e eu vou só aumentar aqui o valor. Se você deixar os valores tudo iguais, ele vai ficar branco, porque é como se você estivesse colocando a mesma quantidade de R, G e o B, então você tem essa mistura de cor e deixa mais branco. Se a gente mexer na escala, vou deixar uma escala maior, você vê que o meu efeito fica mais proeminente, justamente porque ele acha que está sendo espalhado numa escala maior. Se eu deixar ainda maior, vou colocar aqui em 5 metros e é basicamente o efeito mais forte possível. Vou voltar aqui para 0.1 e a gente tem o nosso efeito bem forte e é mais ou menos isso daqui, um efeito de uma vela. E o subsurface é basicamente isso, é você fazer um espalhamento dentro da sua superfície. O specular é a especularidade do meu material. Eu vou deixar aqui o meu roughness em 0, vou deixar o meu objeto vermelho e a gente vê que tem um reflexo bem bonito aqui. Isso daqui vai influenciar diretamente no meu reflexo, porque esse specular vai influenciar a facilidade que a luz tem para percorrer a normal aqui do meu objeto. Por exemplo, a luz ela vem até aqui e ela vai percorrer mais ou menos aqui, ó, a gente consegue ver a borda aqui da minha luz, porque ela tem uma facilidade de percorrer a superfície do meu material. Se a gente coloca um specular muito baixo, a gente começa a dificultar essa transmissão dessa luz na superfície do meu objeto e consequentemente a gente vai ter menos reflexo. Specular mais baixo a gente geralmente vai colocar em materiais mais rústicos, por exemplo, madeira vai ter um specular mais baixo, em torno de 0.2, 0.3, 0.4 ali, ainda está dentro de um material de madeira. E solo, se você tem um material de piso, seja de concreto, seja de terra, de grama, esse tipo de piso, geralmente você vai ter um specular mais baixo, e aí você pode trabalhar entre 0.3 a 0.1. Em contrapartida, objetos que são mais polidos, por exemplo, mármore, louça, cerâmica, porcelanato, esse tipo de objeto vai ter um specular maior e consequentemente vai ter um reflexo bem maior. Olha a comparação, aqui é o 0.5 e eu já vou cortar para o 0.9 e aqui 0.9. Você vê que o reflexo fica muito mais proeminente, justamente porque a gente está facilitando com que a luz percorra sobre a superfície do meu objeto. Esse tint aqui ele vai colorizar aonde esse specular tem mais influência. Então, por exemplo, a gente coloca o verde, você vai ver que aqui onde a luz se espalha mais vai ser totalmente verde. Se a gente diminui, a gente também diminui essa parte aqui do verde. Se a gente aumenta, a gente deixa mais proeminente esse verde. E a gente também tem esse efeito para metal. O metal ele não é influenciado pelo meu specular, então se eu colocar um specular 0 ou 1, você vai ter o mesmo resultado, mas a gente consegue fazer essa colorização aqui da minha borda do meu metal, fazendo aqui no meu tint, no meu specular. E lembrando, se você colocar o seu specular em 0, você vai ter o material basicamente como a gente viu lá no nosso nude de diffuse. A gente não vai ter reflexo nenhum, mesmo com o roughness em 0. Anisotropic, isso daqui também vai influenciar no espalhamento. A gente vai conseguir ver isso mais quando a gente colocar o nosso metallic. Então vou colocar aqui o metallic, vou colocar o meu roughness em 0.3 e você vê aqui o aspecto de como que ele faz essa reflexão. Se a gente coloca o nosso anisotropic, você vai ver que a reflexão fica totalmente diferente em objetos metálicos que tem micro ranhuras padronizadas. Um bom exemplo disso é um disco de vinil. A gente vai ter as ranhuras no nosso disco de vinil circular e padronizado e a gente tem esse efeito aqui. Para a gente simular esse efeito, a gente precisa ativar o nosso anisotropic. Aqui embaixo a gente vai ter o nosso anisotropic rotation, que você vai determinar a rotação e ele vai de 0 a 1, sendo 0, 0 graus e 1, 360 graus. Então a gente precisa fazer uma matemática aqui. 0.25 a gente tem 90 graus, 0.50 a gente tem 180 graus e 0.75 a gente tem 270 graus e 1 a gente tem 360 graus. A gente vai ter uma representação aqui do 360 graus mais refletido de 0 a 1. Aqui 0.25 a gente tem um efeito bem legal e é o que geralmente eu utilizo. E essa tangente também vai influenciar diretamente a rotação aqui do nosso anisotropic. Transmissile, como a gente já viu, é para fazer vidro. Se você coloca em 1, ele vai permitir essa passagem de luz e vai ser diretamente influenciado pelo meu roughness, que vai determinar se vai ser opaco ou se ele vai ser mais rugoso, e também influenciado pelo meu base color e também pelos outros materiais. Se você colocar um normal map aqui, vai ter um deslocamento na superfície do seu vidro. O IOR também
vai determinar como que vai ser o índice de refração, como a gente já viu. Coat é uma camada de verniz. Aqui você consegue adicionar uma camada de verniz. E esse daqui eu classifico como sobre a superfície. Você está adicionando um efeito sobre a superfície que está uma camada acima. Vou colocar vermelho novamente. O meu roughness eu vou deixar em 0.5. E se eu ativo, a gente tem um reflexo, porque a gente tem um verniz polido. Aqui a gente também tem um outro roughness que vai influenciar somente a camada de verniz. A gente tem o nosso IOR, que também vai ser muito parecido aqui com o IOR do nosso vidro, mas aplicado somente à camada de verniz. E o tint, que vai determinar a cor que esse verniz vai ter. Aqui eu tenho um material de madeira e eu quero simular um verniz. Eu vou fazer o que? Eu vou ativar a minha camada de verniz. Você vê que já tem um reflexo aqui. Eu vou colocar em 0.1 para não ter um reflexo tão forte assim, tão preciso. E o meu tint, eu posso mexer aqui no meu tint, ó. E aqui eu consigo mudar a cor da minha madeira simplesmente mudando a cor do meu verniz. E assim a gente tem uma madeira com a coloração totalmente diferente. A gente pode simular isso daqui. Além dessa técnica aqui, você também tem outras que é modificando diretamente a minha textura. Mas aqui também é uma forma meio que fisicamente correta de fazer essa modificação, justamente porque você está adicionando uma camada de verniz e tem verniz que são transparentes, mas também tem verniz que tem uma coloração e que vai mudar diretamente a cor da sua madeira. Normal Map é a mesma coisa do Normal Map de cima, mas só que somente aplicada à camada de verniz. Eu vou colocar aqui um 0.2 que vai ficar bem mais interessante aqui a nossa madeira. Tá aqui um jeito simples e fácil de você mudar a cor da madeira, que é aplicando um verniz sobre ela. O sheen, depois da atualização, ele é utilizado para dois fins principais. O primeiro é fazer tecido. Se você ativar aqui, ó, você vai ter mais ou menos o aspecto de tecido. Geralmente as bordas dos tecidos, elas são bem mais claras do que a parte do meio do meu tecido. Aqui a gente pode ativar esse sheen para fazer o meu tecido. O tint, ele vai determinar a cor que vai ter isso daqui. Geralmente eu faço o seguinte, quando eu vou fazer um tecido, eu coloco a minha cor principal, eu coloco a minha força em 1 e a minha cor principal eu coloco no tint e faço uma modificação para essa cor ficar mais clara, mas ainda mantendo um pouquinho da cor, e assim eu faço o meu tecido. E aqui a gente tem a primeira aplicação, que é para fazer tecido, e a segunda aplicação é que você já deve ter percebido, que é o efeito de você deixar o seu material sujo. Aqui a gente tem a impressão que o nosso material está sujo, está empoeirado. É essa a impressão que você vai ter utilizando isso daqui. O roughness, ele vai determinar o quanto que esse efeito vai espalhar na superfície do meu objeto. Quanto menor esse roughness, menos esse efeito vai ser espalhado na superfície, e quanto maior, mais vai ser espalhado sobre a superfície do meu objeto. Vou colocar aqui em 0.5, que é o padrão, e a gente vai fazer um efeito rapidinho aqui que vai deixar esse efeito ainda mais interessante. Então a gente tem o nosso efeito aqui, eu fiz bem rapidinho. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas é bastante interessante. O que eu fiz aqui foi aplicar a minha poeira somente na parte de cima do meu objeto, que é geralmente onde a poeira fica se alojada, porque se a poeira batesse aqui, ela iria ficar um pouco, mas a maioria iria cair aqui para baixo e iria se concentrar na parte de cima do meu objeto. Então eu posso até aumentar aqui um pouco, aqui a parte de baixo, para dizer que está um pouquinho empoeirada. Mas o que eu fiz foi utilizar a normal desse objeto, aqui está a minha normal, e eu peguei somente a parte de cima, controlada aqui por esse node aqui, ó. E essa parte de cima eu determinei um valor. Um dos valores, então aqui a gente tem uma diferenciação de preto e branco, eu fiz uma máscara. Um dos valores vai ter 0.5 e o outro valor vai ter 0.1. E a gente tem esse efeito aqui de objeto sujo. E por último a gente vai ter o nosso emission, que é dedicado para objetos emissivos. Se você colocar o strange em 1, você vai ter um objeto que emite luz. E aqui você vai ter uma escala que pode ser escalonada praticamente até o infinito. E quanto maior esse valor, mais claro vai ser a sua luz, mais forte vai ser a sua luz. E cor, você vai determinar a cor que vai ter esse objeto emissível. Eu vou colocar aqui em 5, para a gente conseguir ver um pouco. Vou colocar em 10. A gente ainda consegue ver o objeto, mas a gente também consegue ver a cor dele aqui. E todos eles podem utilizar informações externas para deixar o seu material ainda mais complexo e ainda mais interessante e mais perto do real. E aqui a gente finaliza a nossa aula básica de materiais.
Então é isso, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Esse é um conteúdo que eu abordo com muito mais propriedade, com muito mais detalhe no meu curso 3DR Class. O link vai estar aqui na descrição. Também na descrição vai estar os links dos addons, os melhores que eu utilizo, além de você não pagar R$1 a mais, por isso você ainda está ajudando o canal. Se você gosta do canal, gosta do conteúdo, considere se inscrever, deixe o seu like, também compartilhe esse conteúdo com quem você acha que vai se beneficiar com esse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!